Boa noite a todos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula que vai se iniciar agora. Saúde, tudo jóia? É que eu não fiz expressão, né? Ó. Não fiz expressão, não ficou parecendo pergunta. Tinha que ser assim. Como vocês estão? Saúde. Aí sim. Ok. Bem? Bem. Tudo bem. Então tá bom. Vamos lá. Hoje, dia 14 de fevereiro, iniciando a semana. Já estamos na segunda semana do mês. Esse mês é um mês reduzido. Nós temos apenas 28 dias. Vamos ver se não é um ano bissexto. Não. Então, nós temos 28 dias. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos ver sobre os advérbios. Nós vamos nos aprofundar nesse tema. Nós vamos ver só advérbios na aula de hoje. E nós vamos ver que temos vários tipos de advérbios. Temos os graus também dos advérbios. Então, temos aqui vários sinais novos. Alguns vocês já conhecem, outros não. É o que nós vamos ver também. Se der tempo, nós vamos ver o grau dos verbos. Talvez não dê tempo, mas vamos tentar, porque nós também não precisamos ter tanta pressa assim. O importante é passar bem o conteúdo para que vocês entendam bem. Não adianta a gente sair correndo e não conseguir entender o assunto. Deixa eu colocar aqui na tela máxima aqui. Uma letrinha aqui que saiu diferente, mas não tem problema. Eu vou colocar aqui na apresentação de slide. Isso. Agora eu vou colocar aqui para transmitir. Compartilhar a tela. Ótimo. Agora todos estão vendo. Isso. Então temos aqui aula de advérbios. Mas o que será que é isso? Bom, antes disso, antes de nós entrarmos na nossa aula propriamente dita, vamos recapitular o que vimos na aula passada, na aula anterior, que foram dias da semana, e vimos os meses do ano. Então, os dias da semana e os meses do ano. Vamos relembrar, então? Nós vimos segunda, quarta, até quarta é aqui em cima, pois quinta e sexta, na mesma região, só muda o movimento, a configuração de mão também muda, mas a região é a mesma. Sexta-feira tem um gancho, então ele puxa, tem um movimento. Sábado e domingo é na mesma região, em frente à boca, não precisa encostar na boca.
mas é na mesma região. Aí a configuração de mão muda e o movimento também. Sábado e domingo circular com a letra D. E os meses do ano, nós vimos começando por janeiro, vamos lá, fevereiro, março, a configuração de mão letra A, abril, M de maio, junho, letra N, as duas, uma sobre a outra, julho, agosto, aqui para frente, fecha com a letra A, agosto, setembro, com os dedos fechados, se a gente abrir, é ensinar. Qual mês que você está? Ah, estou no mês de ensinar. Vai ficar estranho. Então, a configuração é importante. Lembra do sinal de jovem? Chama, ó, você está chamando, jovem, venha. A mão é fechada. Aí o setembro é o contrário. Em vez de você chamar, você está indo para lá, para fora. Só lembrar daquela música havaiana, tem aquela música havaiana que faz assim para lá e vai para lá, para um lado para o outro. Faz a música havaiana, só que só para um lado. Se quiser colocar entre parênteses aí, ó, música havaiana. É uma associação, uma coisa que ajuda a lembrar. Eu faço assim, quando um sinal meio esquisito, que não tem nada a ver, tipo assim, com o significado daquele sinal, aí eu penso em alguma coisa que parece com aquilo e aí fica mais fácil de gravar. Pode ser que ajude vocês. Outubro, letra O com movimento. Novembro é o N da morte, dia dos mortos, dia dos finados. Passou no pescoço e fez o movimento. Dezembro, isso, lá do Papai Noel, que é o mesmo sinal da barba do Papai Noel. Ok. Então, nós temos na aula de hoje, nós vamos ver sobre os advérbios. Nós temos advérbios de lugar, de tempo, modo, intensidade, afirmação, negação, dúvida e também os interrogativos. Ok. Então, os advérbios, eles trabalham em conjunto com os verbos. Eles estão sempre auxiliando os verbos. Como, por exemplo, eu quero determinar. Aonde é a sua casa? Onde você mora? Então, lugar, perto. Essa configuração de mão é o like positivo. Deixe seu like. Lembra do like aí? Então, você faz 2 likes. É perto. Ó. Uma mão pode ficar parada, um leve movimento, a outra que movimenta mais. Então, perto é assim. Então, uma mão encaixada na outra. Se eu fizer assim, as duas assim, é junto. Nós dois, juntos, amanhã, vamos de carro trabalhar, ou ao trabalho. Se eu fizer assim, é junto. Então, eu faço de lado. Junto é assim, as duas mãos juntas, e perto é de lado. Isso. Você vira a sua mão para o lado.
e faz um movimento. Perto, como se estivesse chegando perto, por exemplo. Perto. É um sinal um pouquinho difícil de aprender no começo, mas depois que memoriza como que ele é feito, é mais fácil. Então, junto é assim, e perto, você vira uma mão para o lado, ó. Isso, tem um movimento. Vou dar um exemplo de frase. Minha casa é perto lá da escola municipal. Aí fala o nome lá. João de Souza. Voltei aqui, o cabo estava desconectado, eu estava no Wi-Fi. E no Wi-Fi, às vezes acontece isso. Mas eu já reconectei o cabo que eu não percebi que estava fora. Fora está. Voltando à aula. Eu vou compartilhar novamente. Primeiro tem que colocar na tela cheia. E aí, então, agora eu compartilho a tela cheia. Fecho aqui. Abro de novo. Não é esse aqui. Isso. Bom, então vimos o perto. Agora nós vamos no indicador. Para você fazer o sinal de eu, você, nós, é a mesma configuração de mão. E agora você vai fazer esse movimento aqui, ó. Longe. Aí você faz para a direção que você quer. Por exemplo, meu trabalho é longe. Posso fazer indicando que seria para lá, por exemplo, aquela região. Então eu posso indicar para lá. É muito longe. Ou então, sua casa é longe. Eu, de carro, consigo. É possível. Consigo chegar na sua casa, ir na sua casa. Mas de ônibus, demora. Eu não vou. Eu não vou. Porque é longe. Vai demorar, demora, demora. Eu não vou. Eu não vou. Ok? Agora, o outro advérbio de lugar, indicando dentro ou fora de algum lugar. Por exemplo, dentro de casa, dentro da escola, dentro da bolsa. Espera aí, então como que é o sinal? Fechou aqui, sinal de conchinha, faz uma concha, coxinha, faz uma coxinha, não é concha não, falei errado. Isso. A outra mão você abre assim, faz essa configuração, coloca aqui na frente, e essa mão aqui, que você fez a coxinha, você vai colocar dentro.
transmite a ideia de você colocar dentro de alguma coisa. Então, é dentro. Dentro da sala, dentro da minha casa. Posso falar dentro do corpo humano, dentro do cérebro, dentro da cabeça, aqui, cabeça, rosto, cabeça, cabeça aqui, peraí, deixa eu lembrar. Isso, cabeça. Eu não estou falando do órgão, cabeça. Então, dentro, aí posso me referir a várias coisas. Pode ser objeto, algum lugar, dentro da loja, sinal de loja, um L. Dentro do shopping, shopping. Diversos contextos, então. Agora, fora. Fora. Uma mão eu faço assim, e a outra eu faço aqui, ó. Fora. Como se aqui fosse um muro. Imagine que isso é um muro. Então, agora, eu vou fazer assim, ó. Fora. Fora. Alguns vocês já viram, que também ele funciona como pronome demonstrativo, mas pode ser também um advérbio. Aqui, seria mesmo sinal, tá? Aqui, ali, lá. Esse sinal a gente já viu, mas como pronomes demonstrativos. Que era esse aqui, então aqui, ali, lá. O lá, ele tem indicação de ser mais longe. Então, o ali eu faço mais próximo e o lá eu já indico um dedo mais para cima, ó. Lá. Atrás. Atrás. Posso indicar também com o dedo. Atrás. Só que na Libras também tem algumas formas da gente explicar. Por exemplo, eu estava atrás de você na fila. Eu posso dizer, por exemplo, na fila, você estava aqui e eu na fila atrás, ó. Você primeiro e eu segundo. Então, na fila, você e eu atrás. Então, isso eu posso utilizar classificador para mim fazer essa situação aí. Posso utilizar um classificador nessa situação. Em algumas situações é possível utilizar o classificador para explicar a situação. Isso é um exemplo. Vamos supor que eu queira dizer também estava correndo atrás de você. Correndo atrás de você. Então, você e eu correndo, correndo atrás de você. Então, não precisei fazer atrás, você correndo e eu atrás de você. Não. Isso aí é um português sinalizado que eles falam. Então, a Libras, ela tem essa estrutura diferenciada.
são os recursos que ela tem, por exemplo, classificador. Então, mais para frente, vocês vão ver com mais detalhes essa questão dos classificadores, como utilizar, mas eu já estou explicando para vocês algumas coisas que a gente teve, inclusive já aquela aula diferente que foi sobre classificadores. Eu até expliquei para vocês, lembra? A gente viu, em geral, os classificadores, que é um conteúdo mais avançado, mas eu já quis adiantar para vocês, fiz uma aula diferente naquele dia, já para vocês entenderem um pouco e já começar a pensar em Libras, como construir frases. Porque a dificuldade das pessoas é isso. Juntar um monte de palavra, estou aprendendo um monte de sinal, sei um monte de sinal. E agora? O que eu vou fazer com esse monte de sinal? Vários sinais. O que eu faço com isso? Como que eu vou formular frases? Essa é a grande dificuldade. Então, por isso que tem que ter o contato, o convívio com os surdos, com a comunidade surda, para poder entender como eles pensam, como funciona. Ok? Então, vamos para frente. Agora é o tempo. Advérbios de tempo. Antes, depois, hoje, ontem, amanhã. Sempre, nunca, cedo e tarde. Então, vamos lá. O primeiro. Antes. Antes. Esse sinal também quer dizer adiantado. Por exemplo, você, horário de trabalho, chegou 8 da manhã, 8 horas? Você chegou? Não, cheguei antes. Ó, cheguei antes. Também cheguei adiantado. Podemos dizer também. Hoje cheguei adiantado. O sinal é o mesmo. Aí muda um pouco a formulação da frase. Então, se eu cheguei antes, então abriu a palma da mão, vou fazer aqui com calma. Ó, a palma da mão aberta, mas os dedos encostados no outro, os dedos encostados um no outro. Não é aberto assim, ó, não. Fechado, isso. Outra mão, a configuração é em L, igual a letra L. Eu vou encostar meu polegar, ou se aproximar muito, não quero encostar. Então, se aproxima bem e puxa para trás. Ó, coloquei aqui e puxei para trás. Pode puxar, na altura aqui do seu ombro. Ó. Cheguei antes. Eu primeiro. Você segundo. Cheguei antes. Primeiro. Do que você. Segundo. Então, cheguei antes. Então, a pessoa perguntou horário, alguma coisa, aí você fala antes. Outra situação. O horário de trabalho começa às 7h30. Você precisa chegar antes. É importante. Ou chegar adiantado. Nesse caso, podemos traduzir assim, chegar adiantado. Depois, a gente já viu lá nos pronomes. Depois. Pode ser também posteriormente. Mesmo significado. Ela chegou na data posterior ao dia marcado. Qual que é o sinal de posterior? Depois, mesmo sinal.
Posteriormente, mesmo sinal. Ok? Se tiver algum outro sinônimo, vai ser o mesmo sinal. Futuramente, aí já temos outro sinal, que seria a letra F. Futuramente. Posteriormente. Futuramente. Ok? Então, hoje, a gente já viu, hoje, ontem. Qual o sinal de ontem? Lembra do antes? É só fazer o ontem na mão. Antes. E ontem é no rosto. Lembra dos dias da semana que a gente faz no rosto? Então, o ontem vai ser no rosto. O amanhã também vai ser no rosto, só que vai ser aqui na fonte, ó. Dedo médio, toque para baixo. Amanhã, isso, só uma vez. Amanhã eu não vou trabalhar. Amanhã eu não vou estudar. Não. Sempre, a gente viu, até na aula anterior, relativa ao tempo lá. Aí eu falei que ia passar para vocês na aula de advérbios. Então, sempre eu tenho duas formas de se fazer. O sempre, para sempre, infinito. Viver para sempre. Vida eterna. É possível? É possível? Vida, ou assim, ó, eterna. Assim é muito tempo atrás. E para frente é eternamente. Para sempre. Ou assim, os dois dedos com movimento para frente, ó. Vida eterna. Para sempre. Agora, se for só sempre, ele sempre chega atrasado. Sempre, 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 sempre. Ele lá sempre, 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 sempre chega atrasado. Olha o adiantado. Antes. Agora, o atrasado, aí eu já vou fazer assim, ó. Ou eu posso tirar o dedo também daqui do braço, ó. Então, adiantado antes, para trás. Eu não preciso necessariamente jogar até aqui no ombro, como eu falei, tá? É mais uma forma de se fazer, mas não tem regra, não, nesse ponto aí. A forma de se fazer é uma forma local, não tem uma regra. Então, você pode fazer suavemente para trás, tá? Antes. Não precisa ir lá jogar lá no braço. Antes, o adiantado. E aqui atrasado. Atrasado. Você, horário de trabalho, atrasar, não pode. Evite. Evite chegar atrasado. Vamos lá, então. Está falando do sempre. E aí, retomando, então, sempre, sempre, quando eu vou falar assim, nesse contexto, você sempre, sempre atrasado, sempre, sempre, abra a palma da mão, mais os dedos encostados, e agora eu vou fazer aquele sempre em cima da mão, ó.
sempre, sempre, e vou fazer uma negativa com o meu rosto. Não posso fazer sorrindo. Ah, sempre, sempre. Não, porque é uma coisa ruim. Agora, se eu falar uma coisa boa, sempre chega no horário. Sempre ele certo. Sempre, sempre, sempre cumpre o horário. Ele certo. Chega adiantado. Sempre. Aí você faz um rosto de afirmação. Sempre. Bate duas vezes. Para efeito de intensidade, aí você pode fazer várias vezes. Não tem problema. Se você quiser intensificar, se é sempre, sempre, sempre mesmo, você quer enfatizar, você pode bater várias vezes. Dá uma ênfase maior. Essa é a intenção. Nunca. Nós temos aqui duas formas de fazer o nunca. Primeiro, começar pelo mais difícil. N-U-N-C-A. É a soletração rítmica. Só que é feito bem rápido. Aí acaba ficando assim, ó. Quase não dá para ver. Balança assim, porque ó, N-U-N, aí já puxa do C assim, já faz o A. Ó. Nem dá para ver que fez o C, porque balança assim e já fecha o A. Então, N para cima, U, N, é a soletração. Podem anotar soletração rítmica, que é a soletração muito rápida. E aí fica nunca. E temos a segunda forma, que é assim, ó, a forma mais fácil de fazer. É N-U, 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 ó, N. E aí pode fechar a mão assim, ó. Você faz um N, continua assim com a mão assim, ó. Você fez o N, então N-U, N-U. Então, por exemplo, você viajou para o país França já? Nunca. Aí vou fazer assim, vamos supor esse aqui, né? É o mais fácil. Nunca. Continuando. Cedo. Ah, cheguei cedo. Você chegou cedo. Esse termo, em português, não tem um sinal específico para Libras. Eu já conversando com vários surdos, aí eles mandam, é, conversando, vamos supor, não que seja pelo WhatsApp, mas conversando por vídeo. Por exemplo, precisa chegar, aí eles soletram. Cedo. Mas o que significa cedo? Aí tem que explicar, que é chegar antes um pouco do horário. O que é chegar cedo? É isso. Não é você chegar adiantado? Chega cedo amanhã, hein? Ou no horário, mas você não pode chegar em cima da hora. Então, é um termo, chegar cedo. É um termo da língua portuguesa. Então, no inglês, talvez não vai ter um termo chegar cedo. Ah, que palavra que significa exatamente cedo. Então, por isso que a língua tem esses pontos interessantes, que muitas vezes a gente não vai encontrar uma palavra com um sinal específico. Essa palavra cedo é uma delas. A gente vai ter que explicar o que é chegar cedo. Ah lá, chegou tarde. Ah, você chegou tarde. O que isso quer dizer? Que você chegou à tarde? Você chegou no período da tarde? É isso? Não. Se chegou tarde é porque você chegou
Um horário atrasado. Ó, atrasado. Você, o seu horário, ó, horário, você perdeu. Perdeu o horário. Então, seria a explicação. Eu vou ter que explicar esses sinais, cedo e tarde. Porque ele não quer dizer o período da tarde. Ele quer dizer um atraso. Continuando aqui. Próximo. Ele travou aqui. Isso. Então, advérbios de modo. Rápido, devagar, bem e mal. Temos aí rápido, configuração de mão. Essa aqui, como a letra C. Eu vou fazer aqui no espaço neutro, em frente à boca. E vou fazer minha expressão facial. Então, quão rápido eu estou querendo dizer? Rápido, venha, venha, venha. Você está atrasado, rápido. Então, a sua expressão, a velocidade do sinal, vai dizer o quão rápido você quer aquilo, você está chamando a pessoa, assim como na língua portuguesa. Eu posso falar, rápido, vem, ou eu posso falar, rápido. Teve diferença. A forma de eu falar foi diferente. Então, na Libras também. Então, a entonação é por meio da minha expressão facial, a velocidade do sinal. Tanto é que o sinal devagar é feito devagar. Quão devagar você está querendo dizer? Aí você faz o sinal, que demorou muito também. O devagar, ele pode querer dizer também, demorou muito, ele tem um outro significado também, dependendo do contexto. Por exemplo, eu fui no banco, ontem, eu fui ao banco, tinha uma fila enorme, ó. Eu falei a expressão de fila, que é assim, ó, os 4 dedos, um para um lado e outro para o outro, uma palma da mão para frente e a outra para fora. Agora eu vou fazer a expressão. Uma fila enorme. E aí tem que fazer a expressão. A expressão da boca, ela é muito importante. Igual, por exemplo, cresceu muito a população, aumentou muito a quantidade de alunos, então eu vou fazer na minha boca, ó. E até às vezes com a língua. Eu movimento a minha língua lá dentro. Então é uma forma de eu me expressar na Libras, a intensidade. Então é importante, a expressão facial faz parte da comunicação, para eu expressar aquela ideia, expressar o que eu quero dizer. Então, devagar, qual a minha expressão? Você demora para a roupa trocar, quer dizer, se arrumar. De manhã, você está dormindo, aí o celular desperta, o celular está chamando, que é hora de acordar, e você pega o celular, demora, vai andando,
demora, senta, pega o leite, demora, vai o café, parece que ainda não acordou, parece que ainda está dormindo, ó, continua dormindo, parece que ainda está dormindo, continua dormindo. Então, a entonação do sinal é importante. Porque se eu fizer só assim, ó, é o sinal de bonito, bonita. Só assim no rosto, ó. Pode confundir. Então, por isso que o demora, ele faz aqui, ó, mas ele pode confundir. Se você não fizer expressão nenhuma, fizer aqui, ó, você é bonito. Você é bonito. Mudou o sentido. Ah, agora eu tenho que fazer a expressão. Ó, eu tenho que fazer uma cara de espanto, uma cara de ênfase naquela demora. Eu pedi para você ir lá pegar o café. Você demorou. Por quê? A expressão mais uma vez. Ok? É importante explicar bem esses detalhes aqui, porque na hora de se comunicar, vocês vão ter que usar esses artifícios da Libras, que faz parte, são os parâmetros, as expressões faciais. Bem ou mal? Bem, me fez bem, estou bem, ó. Bem. Agora, esse mal, ele pode ter dois significados, mas esse modo aí, mal, por exemplo, fui mal na prova, é de ruim, mal de ruim, mal. Aí eu vou mexer todos os dedos assim, ó, mão no queixo. Então esse sinal de ruim é assim, ó. Fui mal na prova. Eu ruim. Prova. Na prova eu fui ruim. Agora sentido de mal, pessoa mal, aí é assim, ó. Mal. Lembra de tarde, sinal de tarde? Boa tarde. É muito parecido, só que é aqui, ó, bem na frente do rosto. Eu não posso fazer assim. Boa tarde, ainda posso fazer. Tarde eu posso fazer aqui para frente, ó. Agora o mal não. O mal é bem aqui na frente, ó. Ele é mal. Pessoa má. Seria um adjetivo, no caso, esse mal. E aqui nós estamos vendo um modo. Eu fui mal na prova, então eu ruim. Ou eu estou mal. Eu estou mal no sentido de não estar bem fisicamente. Estou passando mal. Então eu estou passando mal. Não, isso é o português sinalizado. Né? Que você está passando, você está passando roupa. Esse passar aqui é de passar roupa. Ferro. Eu estou passando mal. Ah, como que é passando em libras? Não é assim. Eu, saúde ruim. Estou passando mal. Eu estou com tontura. Você está passando mal, o que que você tem? O quê? Então, eu estou ruim. Saúde. Ruim. Mas o que que é? Ah, estou com tontura. Estou com dor.
aqui na minha cabeça, dor no estômago, vou mostrar, indicar aqui estômago, barriga. Então, nesse sentido, que eu estou mal. Agora, eu sou mal, aí já é adjetivo, que já entra esse sinal aqui, ó, mal. Advérbio de intensidade, muito, pouco, bastante, demais, tanto e tão. Gabriela, pode falar. Eu tô anotando aqui, só queria esclarecer, né, que aquele mal, no caso, o adjetivo, né, de ser uma Sim, pessoa má, ele é aquele sinal que parece o boa tarde, né? Só e assim. na frente do rosto. É. E o outro mal, o contrário de bem, no caso, né? Aí ele só com os dedos assim. Isso. Aí você levanta aqui, ó, Hum. e pode Ah, encostar ou bem na frente do seu queixo. Fazer de lado aqui, ó. Aí vai ficar assim, tá ok, professor. Obrigada. tá? Tem um movimento e é bem no queixo aqui. Não pode ser na frente da boca e nem lá embaixo. O bem e o bom são os mesmos, é isso? São os mesmos sinais. Sim, o bem e bom são. Estou bem, boa tarde, fui bem na prova, fui bem, consegui, fui bem. Esse sinal, sim. Agora, o mal de advérbio e adjetivo tem essa diferença. Ok, então, obrigada. Por nada. Intensidade. Podem perguntar, viu, gente? É isso aí. Perguntem para ficar gravado, para ter um esclarecimento, ó, ficar bem claro, clarear. Intensidade. Muito, com uma mão ou duas, mas esse muito, a gente tem que tomar cuidado, porque não é sempre que eu vou usar esse muito. Ah, como que eu vou saber quando usar ou não? Vai ser mais da prática mesmo. Mais algumas dicas você pode usar. Muitas pessoas para se referir. Quantas pessoas vão na festa? Ah, bastante, muito. Ou então está se referindo a alguma coisa. Quantas canetas você tem? Ah, muitas. Tinha muita gente lá? Tinha muitas pessoas, muitas. Então, pessoas, pode dizer, objetos. Agora, quando eu falo de adjetivos, aí eu tenho que já que me preocupar. Porque no adjetivos vai contar muito mais a expressão facial para a intensidade daquilo que eu quero dizer como adjetivo. Exemplos: triste, alegre, feliz, contente, animado. Eu não vou precisar fazer muito e nem pouco, porque aí eu vou fazer a minha expressão. Por exemplo, eu estou muito feliz. Eu não preciso fazer muito feliz. Não, eu vou fazer a minha intensidade do sinal de felicidade. Então, no meu sinal, eu vou dizer animado. Então, quando eu fizer um sinal, eu vou fazer a intensidade daquele sinal, que vai dizer se é muito ou se é pouco. Por exemplo, triste. Se eu estou muito triste, eu não preciso fazer, muito triste. Não, eu vou fazer. Ela lá, percebi. Então, a minha expressão vai dizer a intensidade, muito triste. O contrário também, pouco. Eu estou um pouco triste.
Ah, estou um pouco triste. Como que eu vou falar isso em libras? Ah, eu estou um pouco triste. Você está triste? É, estou triste. Então, eu vou fazer aquela expressão leve, branda. Eu não vou fazer uma expressão de muita tristeza. Se eu estou pouco triste, então a minha expressão tem que equivaler à quantidade da minha tristeza. Ontem eu vi ela chorando. Então, fiz chorando. Fiz o sinal de chorando. Então, fiz o sinal de chorando. Tipo assim, foi um choro normal. Agora, se eu quero intensificar que ela estava chorando muito, 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 então eu vou intensificar o meu sinal. Então, ontem eu vi ela, a menina, ou assim, assim também é chorar, ó, com os dois dedos para baixo, ou assim, com a lágrima escorrendo. Chorando muito. Pronto. Então, assim eu vou fazer. Se eu fizer assim, chorando muito, vai ficar meio esquisito. Não fica legal. Então, para sentimentos, que no caso são adjetivos, para o meu estado emocional, vamos dizer assim, aí eu vou utilizar a minha expressão facial e corporal para determinar a intensidade. Ok? Então, pouco. Ah, mas qual que é o sinal de pouco? Eu ganho pouco. Meu salário é muito pouco. Meu dinheiro está pouco. Ganho pouco. Como que eu vou dizer? Dizer isso? Bom, tenho duas formas. Mas antes vamos responder aqui a Gabriela. O professor estava pensando nessa intensidade de muito e pouco, por exemplo, também como. Ai, como posso dar um exemplo? Na questão de quantidade. Quantidade. Também, por exemplo. Ai, Corri muito. Vamos supor, corri 20 quilômetros. 20 quilômetros é Isso, bastante. Então, não preciso dizer, muito, ou eu corri muito. Não. tem muita coisa importante. Então, é esse muito no meio Importante. Muito da frase importante. ou no final que eu queria perguntar também. E acho que também vale para o pouco, né, professor? Sim. Só que é mais o muito. O muito, você consegue intensificar mais. Igual, por exemplo, ó, isso é importante, é sinal de importante. Letra I. Isso aqui é importante. Pronto. Agora, a minha expressão está dizendo que é muito importante. Atenção, atenção. Eu vou explicar. É uma coisa muito importante. É muito sério. Ó, é muito sério. Então, aí vai também a expressão. No caso, o importante. Ou então, quantitativo de quilômetros. Eu corri 20 km. Ou então, se eu já coloquei 20 km, já é muito. Mas vamos supor, eu vi um cachorro ali grande, bravo, que estava nervoso. E aí, o cachorro correndo para me pegar. Ó, me pegar. Me morder. Ou faço para mim, ó. Veio para me pegar, me morder. Estou fazendo uma encenação aqui, explicando uma história. Veio para me pegar. E eu saí correndo, desesperado, louco. Então, eu posso traduzir assim. Corri muito. 20 quilômetros. Eu corri, ou 10 quilômetros, um exemplo. Vou colocar menos, né?
quilômetros, mas eu corri assim, rápido, corri. Então, não precisou fazer que eu corri muito. Então, pela minha expressão da história, eu consigo, então, me expressar sem utilizar esse sinal muito. Querem mais algum exemplo? Pode perguntar aí. Um exemplo de alguma coisa. Bebi muito ontem. Ontem bebi demais. Então, ontem, cerveja. Ó, o que está acontecendo? Eu bebi muito. Então, eu não preciso fazer. Bebi muita cerveja ontem. Ficou muito sem graça. Gabriel. Professora, eu notei que o senhor dá muita intensidade aos verbos, às vezes, né? Por exemplo, o verbo correr, o verbo beber. É nessa parte que se intensifica, né? Nos verbos e, no caso, é justamente eles que é o foco, né, professora? É isso? Sim, é porque é a ideia principal da frase. Por exemplo, no verbo, aí nós estamos vendo os advérbios. Então, ali a intensidade, então é a expressão. Então, no caso, aí os advérbios. Aí a gente vai ver a questão das perguntas. Eu tenho que fazer a expressão para mim dizer se é uma pergunta ou não. Então, por quê? Quando você utiliza, quanto mais você conseguir demonstrar por meio da sua expressão facial e corporal, melhor vai ser para o surdo entender e ele vai se identificar melhor, porque eles fazem assim. É assim que eles se comunicam. Tá? Vocês podem observar. Dois surdos conversando são assim, é muita expressão facial. As pessoas ficam olhando assim, ficam abismadas. Por quê? Porque a expressão facial e corporal é um parâmetro da Libras. Então, ela está dentro da língua. Você tem que fazer. Então, eu faço para vocês verem como é realmente. Tá? É diferente porque aqui a gente está construindo frases. Diferente de um sinal solto, né? Fazer um sinal de rápido. Devagar. Bem. Mal. Muito. Pouco. Então, esses são os sinais. Mas agora, como eu vou usar esses sinais na construção da frase? Então, por isso que eu mostro para vocês mesmo como é. Porque é assim mesmo. Então, intensificando as ações, os verbos, os advérbios, os pronomes, porque são os pontos altos da frase. Comi demais. Ó, eu comi. Eu comi muito. Ficou muito, muito normal. Na realidade, não é que ficou muito normal. Tem que ter a expressão, porque se eu estou falando muito ou demais, então eu tenho que utilizar esse parâmetro, que é a expressão corporal facial. Ontem eu comi. Eu comi demais. Então, eu não vou fazer assim, comi muito. Posso fazer, mas vai ficar melhor fazendo dessa forma. Aí o surdo vai olhar e falar assim, você é surdo? Porque você faz tão bem que as pessoas vão achar que você também é surdo. Por quê? Porque você faz a língua, utiliza a língua da melhor forma possível, explorando os seus recursos, vamos dizer assim. Então, já vimos aí bastante, demais, que são praticamente sinônimos. Ah, qual que é o sinal de bastante e demais? E muito.
são todos sinônimos na Libras. Então, não é que no português vai ter, a gente já até viu sobre isso, não vai ter todo sinal para uma palavra. Tanto e tão. Você é tão bom no esporte. Ai, como que é o sinal de tão em Libras? Não existe. Eu te amo tanto. Você faz tanta falta. Ah, agora eu vou fazer isso em Libras. Como que é tanto em Libras? Não existe este sinal. Aí eu vou fazer. Eu, saudade de você. Ó, eu tenho muita saudade. Eu estou com tanta saudade que eu dormir não consigo. Fico à noite acordado, de madrugada, desperto. Então, esse seria os sinais aí para tanto e tão. Ah, eu comi um chocolate tão gostoso, estava tão bom. Aí eu vou fazer assim, ó. Chocolate. O chocolate estava muito bom, muito delicioso. Delicioso. O dedo médio, se eu estivesse escorrendo aqui na boca, estou limpando aqui, está escorrendo. Está tão bom, está delicioso. Esse é o sinal de delícia, aqui no queixo. Delicioso. Gostoso. São sinônimos. Estão entendendo agora? Agora vocês estão imergindo no mundo da Libras. Libras é isso, expressão facial corporal. Tá? Esquece aquele bonequinho, aquele aplicativo que você vê os sinais. Ok, você vê o sinal. Mas aí tem que ter a expressão facial corporal. Expressões faciais. Senão vai ficar um robô. Libras robô. Ok? Entenderam até aqui? Nós vamos deixar para a próxima aula a continuação, ó. Bastante coisa. Nós temos afirmação, temos negação, nós temos dúvida, temos também o interrogativo. Então, é bastante coisa. Sara, Professor, eu queria perguntar uma coisa. No substantivo, tipo assim, eu tenho muitos cadernos, também se usa a expressão, né? Tipo assim, cadernos, tipo, muito. não, mas aí nesse caso, quando é para objetos, quantidade de coisas, pessoas, aí é tranquilo. Você pode usar. A Ah, intensidade vai ser para adjetivos, para sentimentos. Aí eu vou usar a minha expressão. Agora, para a quantidade de coisas, muitos cadernos, muitas bolsas. Eu tenho muitas bolsas. Tá? Então, para isso, eu posso fazer. Porque como que eu vou fazer? Um monte de bolsa. Bolsa, 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 bolsa. Aí eu vou ter que fazer. Ou eu posso fazer um classificador também. Eu posso fazer muitas bolsas, posso fazer assim, ó. Por exemplo, se é caderno, uma pilha de caderno, ó. Aí até tem a expressão da língua. Faço um movimento. E esse muito é sinônimo de bastante demais, como o senhor explicou, né? Isso. Muito, muito, muito. Bastante, bastante. São sinônimos. Tá? Então, por exemplo, para livro, aí posso fazer assim, uma pilha, ó, um monte de livro. E esse aqui já entra como classificador. Tá? Pode ser, vamos supor aí, muitas canetas, muitos
sei lá, relógio, a pessoa coleciona relógio, tem um monte. Qual o sinal? Um monte. Um monte de gente. Qual que é o sinal de um monte? É o mesmo de muito, de bastante, tá? Memorizem isso. Que na Libras, às vezes um sinal, para a língua portuguesa, vai ter várias palavras. Por isso que o português é difícil, porque tem várias formas de você dizer uma coisa só. Tem várias formas de você. Eu vou para a praia. Vocês viram, tem um vídeo muito legal aí do professor que é meu xará, que ele é de língua inglesa. Aí ele fala assim, eu vou para a praia. Ok? Aí começa a dar cupim na língua. Eu vou para a praia. Aí já tirou o A. Tirou o A, virou eu vou para a praia. Aí já reduziu de novo. Vou para a praia. Vou para a praia. Pronto. Eu vou para a praia. Agora, na prática, as pessoas falam, vou para a praia. Vou para a praia. Ó, vou para a praia. Todo mundo entende isso. Mas então, o que aconteceu? Desconstruiu toda uma frase, que era, vamos dizer, a língua culta. Eu vou para a praia. Legal. Aprendi isso na escola, mas e na prática? Como que as pessoas falam? Eu vou para a praia. Pronto, todo mundo entendeu. Então, seria mais ou menos isso. Na Libras, por isso que a gente constrói frases para vocês verem como que é na real, na prática mesmo. Como que é a comunicação. Lembre-se disso. Ok? Tem mais alguma pergunta? Tudo tranquilo? Suave na nave, de boa na lagoa, de leve na neve, de bem com o Enem. Não sei quem vai fazer aí. Então tá bom, gente. Essa foi a aula de hoje. Vimos aí, estamos vendo os advérbios, não terminamos. Para a semana que vem, vamos continuar, porque essa aula tem bastante coisa para ver. Vimos aí lugar, tempo, modo e intensidade. Ok? Boa noite, boa semana, bons estudos, bom trabalho. É isso aí, obrigado. Valeu, gente. Até mais.